Olha, eu nasci, como a maioria das pessoas próximas conhecem, na cidade de Itabaiana, no ano de 1949, em dezembro, no dia 15. E a minha primeira infância, ela ocorreu entre o município de Itabaiana e o município de Pinhão, que é próximo de Itabaiana. Só que aquela época, ela era uma distância pequena, a nível de hoje é em torno de menos de 50 quilômetros, mas diante das condições das estradas, as primeiras viagens que meus pais faziam para aquela região eram em carro de boi, para se ter uma ideia. Depois de caminhão e os primeiros carros que começaram a surgir naquela época. Então, meu pai foi exator, fiscal, depois foi escrivão do registro imobiliário, então teve condição naquela época de comprar um carro. Na época eram Chevrolet, os primeiros carros que tinha, que não se fabricava no Brasil. E depois começamos a utilizar Jeep, carro, essa situação. Mas a viagem inicialmente, eu cheguei a viajar em carro de boi, um colchão em cima do carro de boi, e saía tipo 4 horas da manhã de Itabaiana e chegava à meia-noite, 1 hora da manhã no destino final. Então era uma viagem assim demorada, tinha parada para comer, alimentar-se, hidratar-se, enfim. E os primeiros estudos e a primeira experiência com a atividade rural decorre justamente desse contato permanente com a terra no município de Pinhão. E os estudos através dos primeiros passos no estudo na escola de Maria de Branquinha, que era o primário, se concluía naquela época na escola de Maria de Branquinha, uma professora tida como extremamente rigorosa, entendeu? No qual o aluno tinha uma disciplina militar, porque ninguém tinha direito de dar qualquer resposta, qualquer bagunça, coisa, tinha um controle absoluto sobre os alunos. E as pessoas que se destacaram no município de Itabaiana, todos eles foram alunos de Maria de Branquinha, até por conta já da idade, né, que nós temos e alguns que vieram depois. Quando fui para o ginásio, eu vim para o Aracaju e estudei um período no internato, no Jackson de Figueiredo, que foi internato. Depois deste período aqui no Jackson de Figueiredo, que foi uma experiência interessante, no qual eu passei a morar longe da minha família, longe, mais perto de Itabaiana, mas era realmente uma distância razoável. E tinha no Dr. Luiz Magalhães, que era desembargador aqui do Tribunal de Justiça, que era o meu padrinho, então quando eu saía, para o passeio, primeiro passava lá, ia pedir a bênção e depois partia para a praia ou algumas coisas assim nos finais de semana. E ficava, às vezes, no final de semana na residência dele mesmo, dormia lá com autorização dos meus pais e do Colégio Barreto, que Jackson Figueiredo, que era bem próximo. Ele morava ali na rua de Santa Luzia, o Jackson Figueiredo era perto, era 100 metros ou 80 metros de distância do Jackson de Figueiredo. Em seguida, o meu irmão, que sempre morou fora do Brasil, o Padre Mendonça, que foi assim um irmão e um pai, então me levou para a América, eu fui para os Estados Unidos, então logo eu estava concluído o primeiro ano do ginásio, o primeiro ou segundo, não me recordo muito bem, mas próximo disto, aí eu fui morar na América e para o desenvolvimento de inglês eu me inscrevi na New York University e a conclusão do segundo grau ocorreu na Easy-Valley High School, que era uma escola de segundo grau que tinha proximidade com a nossa residência, onde eu morava, uma família muito amiga do meu irmão, com o qual tínhamos assim um relacionamento de irmão, de pai para filho. Então foi uma experiência também muito interessante que tive em minha vida no exterior. O meu irmão, o Fernando Mendonça, que era do cartório, ele tinha uma vocação e discutia muito e propagava muito o direito. Ele assistia muitos júris na cidade de Itabaiana e contava para nós nos diálogos, e aquilo começa a despertar nos encontros que tínhamos quando estávamos retornando das férias, no convívio também aqui no próprio Jackson de Figueiredo. E quando eu retornei da América, depois de 3 anos, eu
Vim primeiro aqui para Sergipe, passei um mês e depois fui para São Paulo, onde concluí a minha universidade. Não eram esses estudantes fantásticos, não. Eu não era um grande estudioso, não, nunca fui. Gostava do companheirismo, dos colegas, fiz boas amizades que se mantêm até hoje, pessoas que eram da nossa sala. Alguns já faleceram, porque uns já tinham idade avançada quando ingressaram na universidade. A exemplo de José Aragipe Luz Pereira, que era escrivão em Itanhaém naquela época, e ele, quando nós concluímos o curso, ele concluiu com quase 60 anos de idade, nós concluímos com 21 anos de idade. Só para ficar registrado. Brás Cubas de São Paulo. Então, concluído este curso, que teve a sua durabilidade, e durante este curso também teve um passo muito interessante em minha vida, que foi o meu encontro com Cristina, que nós nos conhecemos. Ela ainda não tinha ingressado na universidade e eu comecei a namorar com ela antes dela entrar na universidade. Eu ingressei na Universidade Brás Cubas estava para completar 18 anos, porque foi no final do ano, mas o curso iniciou com 18 anos e ela tinha 15 anos à época. E foi minha primeira namorada naquela cidade, entendeu? Naturalmente. E dali durou esse namoro, chegamos a terminar algum período, depois voltamos. Quando concluí a universidade, fomos para Ribeirão Preto, que o pai dela tinha o escritório do Registro Imobiliário de Ribeirão Preto, trabalhamos lá. Em que ano o senhor concluiu? Em 1970, deixa eu ver aqui, 78 ou 79, parece, mas parece que é 79. 78 e 79 eu já estava, foi quando eu me casei com Cristina em 79, então logo concluí a universidade em junho de 79, ou de 78, agora estou um pouco na dúvida, mas é coisa próxima disso. Então me casei com ela, fomos morar em Ribeirão Preto, e ela, neste período que casamos, ficamos mais um ano e pouco, foi o período para ela concluir o curso dela. Fomos para Ribeirão Preto, lá eu advoguei e também trabalhava no cartório. Na parte de protestos, os apontamentos, essa situação que a gente trabalhava. Bom, enfim, concluído esta parte, uma irmã minha, de nome Irinete, nos visitou e também ela tinha uma grande aproximação comigo e depois conheceu Cristina, começou uma boa amizade entre ambas e ela dizia que era muito bom que eu viesse para aqui, para ficarmos todos juntos, embora uma família ampla, mas que tinham saudade de mim. Eu era o caçulo da família e ela era a mais velha de todas, entendeu? E conversamos muito e, enfim, ela pegou, fez a matrícula, disse, deixa eu tirar a cópia do documento de vocês e me passe uma procuração. Quando ocorrer, só que quando ela foi, ela já estava sabendo, chegou aqui já me disse, olha, a matrícula foi feita e tal. Bom, enfim, depois disto fizemos o vestibular, o concurso para o Ministério Público. Ela obteve êxito neste primeiro concurso. Eu não tinha estudado, fiquei próximo, mas não fui aprovado, enfim. E ela, ao ser aprovada, aí a família queria que ela lá ficasse, porque também, mas nós já tínhamos decidido isso dessa forma, que ela já tinha estado aqui, tinha gostado, achava assim um lugar bem calmo, tranquilo, bonito e próximo do mar, que sempre encanta. E Aracaju é uma cidade muito bonita. E houve assim umas discordâncias com relação à nossa vinda, o pai dela ficou muito triste, mas enfim, nós tomamos essa decisão. Viemos para Sergipe e aqui eu fiquei advogando e ela no Ministério Público. Depois de um período advogando, parece-me que foram 3 ou 4 anos, eu fiz o concurso para o Ministério Público e obtive êxito e assumi em 1983. Eu, quando vi para o Ministério Público, quando passei, mas eu tive uma experiência muito interessante no sertão, que eu sempre gostei muito do sertão, até porque
Pinhão, embora chamem o Agreste, mas é uma boca do sertão, é uma entrada do sertão. É uma área que sofre como o sertão também, as estiagens, mas o sertão encanta a gente. Esse convívio com o sertão, por ter ocorrido justamente na minha primeiríssima infância, bem pequeno, ainda nas fraldas eu começava a andar por lá, e eu indagava do meu irmão por que a gente sente assim um alívio, um descanso, uma sensação de muito conforto, de muita felicidade, enfim. E ele dizia o seguinte, que aquilo é um retorno à infância. E toda infância, quando ela é revestida de uma boa lembrança, lhe dá a sensação de felicidade, de alegria, de leveza. E a leveza é decorrente justamente do sentimento da própria infância. Porque na infância você se sente muito leve, lépido, corre, não cansa, entendeu? Então tudo aquilo ali. E esse sentimento apropria-se de você, essa que é a verdade. E ainda hoje eu tenho esse mesmo sentimento quando para lá vou, entendeu? Então eu fico muito feliz assim de me dirigir para o sertão por conta de tudo isto. Bom, enfim, depois eu passo no concurso para o Ministério Público, que estava já de retorno a Sergipe, como tinha explicado anteriormente. Ingresso no Ministério Público e vi como promotor substituto aqui para a capital e atuei um período de poucos meses. Naquela época o número de promotores era pequeno e de substituto muito menor. Aqui na capital, na área do júri. Então, titularizei minha primeira comarca em Campo do Brito. Pois bem, depois de aproximadamente 2 anos em Campo do Brito, que tive a felicidade e a alegria de trabalhar com o Dr. Vladimir Souza Carvalho, também de Itabaiana. Ele era juiz estadual aqui nesta época e muito preparado, culto, e trabalhamos juntos e logo em seguida surgiram vagas aqui na capital para o júri. Eu tinha feito um júri enquanto Pascoal advogado e eu também advogado. O juiz era Antônio Gomes Pascoal, em Tobias Barreto. E era um júri que Pascoal, o juiz, que estava com dificuldade, ele tinha me conhecido com dificuldade de realizar, porque eram pessoas pobres e era um crime bárbaro que as pessoas se recusavam até a fazer, e por motivos de ordem privadas e emotivas que não fizeram. E ele me convidou se eu faria, que eram pessoas pobres. Eu digo, eu vou fazer. E foi um júri bem interessante. Pascoal parabenizou pela minha atuação, foi quando eu tive assim, a oportunidade de me aproximar mais dele, depois fomos almoçar e conversamos, e ele gostou muito da minha atuação. Isso repercutiu quando surgiu esta oportunidade para vir para o júri na capital, aí Pascoal me chamou para eu vir para o júri. Me chamou e eu disse, rapaz, eu estou tão bem em Campo do Brito, uma cidade tranquila, tudo organizado, eu não quero não. Mas olha, você está enganado. Aí ele explicou que a carreira é uma coisa importante e naquela época eu não tinha qualquer preocupação com relação à carreira. E fiquei de forma contundente dizendo que não tinha nenhum interesse que ele tocasse para frente. Aí ele insistiu, voltou a falar comigo, depois falou com Cristina. E depois de uns 10 dias dessas tratativas eu resolvi aceitar, mas não queria em hipótese nenhuma, que eu gostava muito de estar no interior. Mas enfim, vim para Aracaju, fiquei no júri um período grande. Depois fui para a Coordenadoria de Direitos Humanos do Ministério Público, enfim, e dos idosos, enfim. Atuei também no Ministério Público no controle externo da atividade policial. Enquanto atuava, era acumulado com outras áreas. Na época, a Coordenadoria você acumulava, depois fiquei exclusivamente na Coordenadoria do Controle Externo da Atividade Policial. Por conta disto, até deste convívio com os problemas que envolvia as polícias civil e militar, enfim, toda a estrutura de segurança pública do estado de Sergipe, dessa proximidade, desse entrosamento,
esse trabalho de orientação que era destinado aos militares. Quando surgiu a oportunidade no governo de João Alves, da escolha ele estava muito inclinado a uma pessoa que não fosse de dentro da segurança pública, mas que tivesse um acesso e um diálogo comum, mas que fosse do Ministério Público. Então ele indicou o meu nome, eu passei um período na segurança pública e lá fizemos investigações bem importantes e interessantes para o Estado, o combate à criminalidade de forma efetiva. Chegamos naquele período, inclusive, a reduzir o índice de criminalidade, e quando deixei a segurança pública, depois de um longo e exaustivo trabalho, tem desgaste muito grande, é uma secretaria muito complexa, mas por conta da equipe extraordinária que montei, dos quais integrava a doutora Georlise, doutora Catarina, doutor João Eloy, doutor João Batista, que eram assim, doutora Teonice. Então, vários auxiliares, não vou citar todos para não esquecer nomes, nem praticar qualquer ordem de justiça, colaboravam. A professora Adélia, que ficou responsável pela instalação do curso de especialização. Curso este que nós conseguimos em Brasília com a Senasp. E quando eu deixei a segurança pública de Sergipe, isso é um fato interessante que eu fiquei muito feliz com isto. É que nós tínhamos lá na segurança pública, quando deixei, fatores que eu entendo da maior importância. Mais delegados com curso de especialização do que o Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas, a Procuradoria do Estado, juntos não tinham o número efetivo de pessoas com especialização que teve na segurança pública. Foi um convênio firmado foi financiado pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, via o Ministério da Justiça. À época, o ministro da Justiça, parece-me não estou lembrado aqui não, mas eu tentarei me lembrar. Márcio Tomás Basto, o ministro Márcio Tomás Basto era o ministro da Justiça, nós conseguimos com ele este curso de especialização com a orientação da Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo, que tinham professores que integravam este grupo, e a Universidade Federal de Sergipe. Então era um curso bem interessante, tinha os melhores professores do país e os melhores do estado de Sergipe para efetivamente desenvolverem este curso. Com um propósito extremamente interessante, que era a especialização, era uma nova mentalidade, só tinha um policial que tinha curso de especialização naquela época e deixamos com mais de 200 cursos de especialização. E tinha um fundamento muito importante para o desenvolvimento até das atividades de segurança pública, que era integrar as Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Todos esses quatro, cada qual com um número de vagas para a integração. A integração visava facilitar este contato com as diferentes corporações e instituições, porque você convivendo no dia a dia, estudando, cria aquela amizade, aquela proximidade que é importante no desenvolvimento regular de investigações criminais. Isto contribuiu muito para a implantação de diligências conjuntas, de atuações conjuntas no combate efetivo à criminalidade. Então, nós pegamos o estado de Sergipe, recebemos o estado de Sergipe como o 24º em ordem de criminalidade, não de cima para baixo, de baixo para cima, no qual estaria numa pontuação extremamente negativa. E deixamos em segundo lugar, tinha o estado de Santa Catarina em primeiro lugar e o estado de Sergipe com uma diferença de apenas 0,5 pontos por parâmetros. Qual o parâmetro usado para a avaliação, para mensurar a criminalidade? Pelo número de 100 mil habitantes, o número de homicídios. Quando eu deixei a segurança pública, nós tínhamos por 100 mil habitantes exatamente 11 homicídios. E o estado de Santa Catarina tinha 10,6, era 0,4 apenas da diferença. E hoje, não por culpa
das administrações, que continuaram pessoas extremamente responsáveis, capacitadas. Eu diria uma sorte até de minha parte de alguns cursos, alguns desenvolvimentos de cursos de treinamento para a polícia e a participação até de estados vizinhos, Bahia, Alagoas, enfim, tínhamos ações conjuntas que contribuíram muito para o afastamento da criminalidade mais perigosa do estado de Sergipe. No curso destes anos seguintes, percebe-se que a droga começa a destruir a segurança como um todo, a trazer consequências gravosas para a sociedade, como o enriquecimento da bandidagem via ao tráfico de drogas, a participação de drogas e o crime organizado se alastrou no Nordeste como um todo e Sergipe foi uma das vítimas importantes e gradadas nesse sentido. Ali de Valdir, à época o corregedor era o procurador de justiça de saudosíssima memória, Dr. José Gomes de Andrade, porque eu tinha um grande apreço, uma grande admiração, muito respeito. E ele faz falta ainda hoje, e logo após o seu falecimento, na própria instituição, que sempre foi um grande conciliador, uma pessoa, um líder importante para qualquer instituição neste país. E ele me chamou e todo o colégio de procuradores se reuniu e disse que eu teria que ir. Eu digo, mas eu estou aqui na capital tranquilo, já tinha passado por algumas investigações de quadrilha de Brasília, que tinha. Brasília era Brasílias, de roubo de Brasília, que envolvia policiais. Foi uma investigação também que nos deu muito trabalho e algumas ameaças, inclusive. Mas eles disseram que eu tinha que ir e tal, e eu não poderia me furtar, até por conta do assassinato de um colega querido e estimado de todos. E fui chamado, escolher, mandaram que eu escolhesse a equipe que eu quisesse e eu inicialmente, perante a investigação, quer na ordem policial, quer de informações de promotores, a primeira providência que eu adotei, porque eles me davam liberdade para toda a providência, ter o apoio de toda a cúpula do Ministério Público, bem como do Judiciário, que de mãos dadas repudiavam aquele tipo de coisa. E era um crime que afrontava a todos, quer o Judiciário, quer o Ministério Público, a sociedade como um todo e o governo, que também passou a ter uma grande preocupação com aquele crime. E nós fomos designados, eu escolhi naquela época alguns promotores que lá tinham atuado, a exemplo da doutora Conceição Figueiredo, a exemplo da doutora irmã de Valéria, Verônica, doutora Verônica, que também tinha por lá passado, e que elas tinham informações preciosas, até por conta de ter trabalhado lá, para ver onde você situar quem atuava de forma colaborativa com o Ministério Público, quem tinha causado uma má impressão àquela instituição. De posse destas informações, começamos a desenvolver um trabalho de campo, do qual o doutor de Janeiro também participou, doutor Rogério, de termos que sair com pessoas que praticavam algumas atividades não muito honrosas, assim, de prostituição. Tivemos que ir até pessoas que eram envolvidas com prostíbulo para ir arrecadando informações que foram essenciais para a elucidação do crime. A própria polícia colaborou muito, o delegado Marcos Passos, que titularizou. Do Judiciário foi designado especificamente para esta atuação o doutor Diógenes, que teve uma atuação exemplar. O doutor Diógenes é um homem obstinado. Eu diria que ele é incansável. O doutor Diógenes, nós chegamos a ter 3 promotores inicialmente, porque um ficava ouvindo testemunhas, outro ficava nas instruções acompanhando o doutor Diógenes, mas o doutor Diógenes conseguia cansar os 3, porque ele começava às 8 horas, não almoçava, é um negócio impressionante, era um cafezinho, tomava um café farto, mas ele ia com esse café da manhã
até 8, 10 horas da noite, porque eram muitas testemunhas, muitas informações que nós estávamos precisando colher. Eu ficava muito na ouvida das pessoas, que eu já tinha um farto material e fartas informações, embora nós discutíamos e passávamos para os colegas, para que também tivesse já ouvindo na área judicial, já ter informações importantes para até questionar a pessoa naquele momento. Enfim, foi um trabalho desenvolvido com muita participação de todos os colegas. Os que estavam lá na linha de frente não eram os únicos. Tinha promotores atuando na retaguarda, o doutor Eduardo Dávila, o doutor José Rony também atuou muito. Alguns procuradores que nós levávamos à discussão, porque a todos inquietava e levava uma insegurança e uma porta escancarada para a efetivação de vários crimes, porque se não houvesse o resultado e a elucidação, estaria a bandidagem pegando um alvará para praticar vários crimes, porque estava demonstrada a falência quer da segurança pública, quer da participação investigativa e participação, eficiência, a demonstração da eficiência do Ministério Público, que encorajaria a prática de novos crimes. A pessoa, quando se sentisse ameaçada de ser denunciada, o caminho, com certeza, a avenida estaria bem larga para que as pessoas começassem a ter essas ideias. Isso tem que ser combatido com muita eficiência, com muito vigor e com muita celeridade. E isto foi feito, e esta era o nosso desejo, a nossa vontade. O doutor Diógenes, ele teve uma participação muito importante pela resistência dele, pela paciência dele, pela forma incisiva de interrogar também, que ele também ia colhendo informações, e essas informações eram discutidas ao cabo e ao fim do dia. E nos finais de semana nós nos reuníamos, porque essa investigação não podia parar, ela tinha que avançar a todo instante, a cada minuto, e novas informações iam surgindo. Até uma chave nós tivemos que descobrir, um telefone, melhor dizendo, de um dos que participou do crime, que era uma alagoana, não me lembro agora não, mas eu posso me lembrar depois. Enfim, ele foi o executor, realmente, foi preso, e nós fomos pegar esse telefone, descobrimos esse telefone com uma prostituta no mercado municipal, do mercado de Aracaju, à época. Não era ainda um mercado Albano Franco. Era um mercado meio... E tivemos que ir para lá e conseguir este número que estava na caixa de sapato de uma pessoa que conhecia, a esposa de Newton Félix, que foi o executor, Newton Félix. E este número foi importante para a polícia pegar ele no estado de Minas, que ao telefonarem já tinham ciência, já estavam ouvindo o telefone, que ele estava lá nesse local. Quando telefonaram para ele, a polícia já estava na porta, e ele, ao atender, a polícia já invadiu e efetuou a prisão. Okay. Depois tivemos em Canindé de São Francisco, uma grave crise, chacina, e também o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, à época, representado pelo doutor Epaminondas e o doutor Antônio Góes, e o presidente da Assembleia Legislativa e o governo, que o governo era o governo de Albano Franco, pedia providências e exigiram que o meu nome... Eu digo, mas eu já tive dessas investigações, isso atrai inimizades, eu estou tranquilo aqui, mas disseram, não, mas tem que ser você. Escolha o juiz. Passaram essa informação para mim, escolha o juiz, quem você indicar é quem irá. E eu indiquei, logicamente, Dr. Zé dos Anjos naquela época, porque eu também tinha trabalhado com o Dr. Zé dos Anjos em um período anterior, numa diligência importante para esse estado, mas Dr. Zé dos Anjos disse que deixasse ele um pouco quieto, que ele já tinha participado de outras, que ele sabe das situações, a atividade tem que ser permanente, é 20 horas, 24 horas, não tem limite. Investigação, quando começa, é uma coisa que vai se desenvolvendo assim de uma forma com a energia profunda e desenvolve. Para desenvolver um trabalho de eficiência, você não pode pensar em outra coisa a não ser numa investigação daquela ordem. E a situação de Canindé era muito grave. Tinham mijado na gaveta do juiz, urinado, numa afronta ao poder judiciário. Tinha chacinas a serem apuradas, o maior desvio de verba pública que, quando nós fazemos um comparativo do que foi desviado em Canindé e o mensalão era muito menor do que aqueles desvios.
Era uma monstruosidade o que fizeram com aquela cidade. Canindé de São Francisco, para se ter uma ideia, tinha uma arrecadação maior de que todos os municípios de Sergipe, não juntos, mas os maiores, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, porque Canindé de São Francisco, ela tinha 100% dos royalties da energia ali que era gerada na sua base, na usina. Mas depois é que houve uma divisão com Piranhas, mas ela era integral. Aquela época, há muitos anos, Canindé de São Francisco já recebia 7 milhões. Para se ter uma ideia, Itabaiana recebia 5 milhões e meio. Nosso Senhor do Socorro recebia 6 milhões e 400, Canindé recebia 7 milhões e 200 mil. E o que se levou para a sociedade, nada, tudo virou pó. O que se levou para aquela cidade foi uma quadrilha que depois denotou-se extremamente perigosa, periculosa, sem limites, que na sua formatação que estava, se não fosse afastada de Canindé de São Francisco, teria tomado conta de Sergipe, porque eles visualizavam poder, podia ter chegado a um poder absoluto na Assembleia Legislativa e já estavam se armando com a morte do deputado Nego da Farmácia, que ali já estavam começando a querer entrar na Assembleia Legislativa e dali emprestar para os deputados e dominarem os poderes na sua absoluta. Se não tivesse havido um freio ali, Sergipe teria talvez uma história diferenciada hoje e muito diferente. Para se ver a sanha, a barbárie que acompanhava essa quadrilha, foram prefeitos assassinados, vereadores assassinados, pessoas que emprestavam dinheiro assassinadas, desvio de dinheiro público maior da história do Nordeste, não tinha um comparativo com aquilo ali. Em outros estados, como ela estava forte, estabelecida, mataram deputado na Bahia, delegado, mulher de deputado, filho de deputado, e demonstrando comprometimento e envolvimento do Ministério Público naquele estado, quando o advogado era ele e a mulher deste advogado. A mulher deste advogado era promotora do município, que a vítima, a mulher do deputado assassinado foi reclamar lá no Ministério Público naquela região, que não havia providências, reclamou na corregedoria. Quando ela reclamou na corregedoria, depois teve-se conhecimento que o advogado dessa quadrilha era esposo da promotora. E ela, ao representar, mataram a mulher e o filho desse deputado que foi assassinado na Bahia. Convidou todas as razões e ele não declinou. Como? O senhor explicou que convidou o doutor Zé dos Anjos para trabalhar nessa... Ele declinou do pedido por... E quem foi? Desculpa, foi Diógenes de novo, certo, que aceitou essa designação e fez um trabalho de excelência. O Ministério Público dizia que tudo era coordenado por Luiz Mendonça. Eu era quem tinha que dar as declarações, só se manifestava sobre o processo. Luiz Mendonça, via de consequência também, atrair para mim toda a inimizade. E eu tinha consciência disto, mas nós sabíamos que tinha que ser contundente, firme, até alarme nós fazíamos da atuação para intimidar, senão nós seríamos intimidados. Tinha que demonstrar que não tinha receio nenhum. Para se ter uma ideia, quando eu fui voltar um pouco para Cedro de São João, a primeira providência que eu fiz ao chegar em Canindé, ou em Cedro, foi fazer o percurso no mesmo horário que Dr. Valdir fez a caminhada, no mesmo local em que ele foi abatido, foi covardemente assassinado e a traição. Eu fiz questão de ir sozinho fazer aquele mesmo roteiro, aquela mesma caminhada, para levar uma mensagem para aqueles que quisessem contribuir com a justiça, colaborar, daqueles que indignavam-se com aquela barbárie, daqueles que indignavam-se com aquela covardia extremada e a ousadia nunca dantes ocorrido no estado de Sergipe, teria que ter a reprimenda. E as pessoas, eu não tenho essa coragem, mas quis demonstrar que estava pronto até para morrer para chegar à elucidação. Mas jamais, jamais fugir ou ser intimidado por quem quer que seja. Então, a gente vai pular um pouquinho, depois a gente retorna para a sua assunção judiciária, mas como o senhor está falando disso, o senhor já como desembargador, por conta dessa atuação, o senhor chegou a sofrer um atentado.
Exatamente. Como foi isso na história de vida do senhor? Porque existem umas coincidências. Foi desbaratado toda essa quadrilha, foi decretada várias prisões, foi decretada indisponibilidade de bens. Quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, também chega às minhas mãos o cumprimento dessas prisões. Eu cheguei aqui e o tribunal me passou uma relação de 1.300 prisões que não tinham sido cumpridas. Eu, como integrante do Ministério Público, pela proximidade também que passei a ter e o apreço pelo Tribunal de Justiça, que depositou confiança nesse nosso trabalho de promotor de justiça, em parceria com o Judiciário, trabalhando na elucidação de todos estes crimes, eu tive que cumprir aqueles mandados. E cumprir quase na sua integralidade, mandatos que estavam com 8, 10 anos, chegando a explodir o presídio de pessoas presas. Em uma delas, inclusive, foram exibidas todos os presos, que naquela época foram 75 presos em uma ação conjunta com as polícias, e foi colocada no pátio por uma determinação, não me lembro assim de quem foi, mas que colocou as penas a aqueles atribuídos, e houve até uma divergência com a OAB, que aquilo estava expondo as pessoas, embora eu acho que não era adequado, mas eu acho que as pessoas mostrar, aquelas pessoas que praticam vários crimes, eu acho que previne a sociedade. É uma coisa que eu entendo que a imprensa faz muito bem. Porque as pessoas que são conhecidas, ao botar o nome, já está o nome e a imagem das pessoas. Porque aqueles que praticam os crimes mais bárbaros não podem ser vistos, porque a imprensa não pode filmar nem mostrá-los. Mas enfim, isso é outro problema. Bom, então, diante desta contundência dessas investigações, e chegou este número, me chega também o mandado de prisão deste que tentou contra a minha vida. E ele, todo poderoso, já tinha praticado vários crimes na Bahia, inclusive de um delegado, do deputado, da filha do deputado, e outros crimes, da própria esposa, que ficou bem claro que ele matou a própria esposa quando tinha no seu ventre o próprio filho, entendeu? Ela grávida dele, prestes já a ter criança, no 7º mês e meio de gravidez, ele mata essa pessoa por discordar dele de algumas ideias. Enfim. E o mandado de prisão eu fui cumprir na Bahia. Mandei cumprir o mandado de prisão. Isso, ele entendeu que eu estaria perseguindo. Não persegui, não fui atrás do mandado. O mandado chegou à Secretaria de Segurança Pública. E de quem chegasse eu mandava cumprir. Porque era uma determinação do tribunal. Era um pleito do Ministério Público. Instituições que eu tinha extremada finalidade e o compromisso e responsabilidade de não me omitir num fato tão grave como este e como outros mandados que estavam a ser cumpridos. Então isso guardou-se um modo, ele conseguiu fugir da prisão, corrompendo os policiais, que isso ficou comprovado depois no curso. Depois foi preso de novo. Conseguiu corromper pessoas, não no hospital, mas as pessoas que estavam envoltas com a segurança, e saiu vestido de enfermeiro. Teve várias pessoas que participaram disto, que ao longo do tempo vai se tendo conhecimento e corrompidas para as fugas. Depois dessa fuga criou-se um ódio muito grande, porque após isto também foi um decreto a manutenção ainda da busca. Eu já estava aqui no Tribunal de Justiça, uma tentativa de prisão, que esse mandado de prisão permaneceu aberto e houve cobranças dos setores do Ministério Público, do Judiciário e do Ministério da Justiça, porque a coisa já tinha alcançado um nível interestadual. E ele pensava que isso tudo era ordem expressa de Luiz Mendonça, coisa que eu nem tive conhecimento desse mandato, porque se tivesse conhecimento eu tinha até me prevenido que houve um insucesso, não obtiveram êxito, e ele pensou, e eu fiquei realmente desprevenido e tive muito próximo da morte, mas a minha fé, a minha calma e a minha tranquilidade também me manteve ainda hoje dando essa declaração aqui aos senhores. Porque eles tiveram uma oportunidade, eu vou lhe levar esse conhecimento,
Eu estava no município de Pinhão, que é uma cidade que é a minha segunda cidade por conta dessa vivência que eu já falei anteriormente, com minha família, com meus irmãos, com minhas irmãs, convivendo por lá. E me sentava lá no bar de uma pessoa conhecida como João, um bar de esquina E lá eu efetuava o pagamento dos meus funcionários. Lá eu também encontrava os meus amigos e fazendeiros, amigos, vizinhos, e após os pagamentos a gente tomava uma boa cerveja e cada um ia para o seu destino. E ia sozinho para lá com dinheiro, que não é uma coisa boa de se andar, hoje eu faço o pagamento via bancária, mas ia com dinheiro e às vezes pegava, botava em cima da mesa o dinheiro e saía pagando a todo mundo. Nessa época eu já estava usando muito pagamento efetuando por banco. Quando eu fazia roças, às vezes tinha pagamento na feira de pagar 150 a 200 pessoas. As roças não eram mecanizadas, era na enxada, na foice e tal, no corte do machado, o plantio manual com as maniquetas que se batia para plantar o milho. Então, tudo isto eu fazia o pagamento ali com a maior tranquilidade e a maior naturalidade. Hoje quem fizer isso está morto, não tem nem dúvida. Não passa 2 semanas, na segunda já será assassinado. E lá estava, mas era para pagamento de poucas pessoas, não era período de roça, era período normal. E passou um pessoal da polícia que, ao me conhecerem, por eu ter sido secretário e do Ministério Público, a maioria, parte da polícia de Sergipe me conhece, os policiais militares, e pararam e, por uma questão de proximidade e tal, e por educação sempre ofereço um café, alguma coisa, um refrigerante, isso era um período da manhã, pão ou qualquer coisa que eles quisessem. Eles estavam indo para uma abordagem no interior, e disse, não, levem refrigerante e água, porque até para hidratar, e alguma merenda, alguma coisa, e ficamos conversando. E ali eu entendo como fosse uma mão de Deus. Porque depois de passado, isso demorou uns 40 minutos. O que ocorreu? Depois, no curso das investigações, das pessoas que estiveram aqui, do carro que estava, da placa que estava, que era uma placa roubada, mas já estavam com aquela placa. Aquele carro que foi queimado com um outro carro preto, que esse não aparece no dia do crime, mas estavam lá, eles estavam abastecendo no posto de Pinhão, no horário exato em que a polícia estava lá. Conclusão, eles estavam naquele dia prontos para efetuar a execução. E na forma em que eu estava, num bar, sentado, o menino que estava atendendo o bar é o filho do dono do bar, uma criança que tinha 12, 13 anos na época, porque o pai tinha ido no fundo e ele estava ali na frente atendendo. Um local bem propício para a execução, com a maior facilidade. Chegava, podia dizer, como é que vai, tudo bem? E já estaria me identificando, e claro que já sabia, eu tinha foto, tinha tudo. E já estavam me acompanhando. Ali eu não teria defesa nenhuma, porque nem armamento eu tinha ali ao meu lado. E não tinha ninguém do meu lado. Eu estava exatamente sozinho, sentado numa mesa, quando eles pararam. A dedução que eu tenho, e depois foi descoberto que eles foram para lá, para a execução mesmo, é que quando eles viram a polícia, quem está fazendo coisa errada deduz, pronto, melou, surgiu alguma informação e já estão dando proteção. Dali, eu, em vez de ter retornado para a fazenda, surgiu um chamado aqui em Aracaju, que eu teria que vir, e retornei para Aracaju. Senão, talvez se eu voltasse para a fazenda, tivesse já outro plano, outro planejamento. Eles se afastaram, não sei para onde, aí não se tem dado nenhum, mas eles ficaram na região por conta das herbes, que eles ficaram na região, não em Pinhão, no sentido de Simão Dias. Poderia armar um outro bote. Esse chamado também, eu acho que foi um chamado, uma bênção divina para me manter vivo. E no dia houve a minha sorte, a minha proteção. Eu senti ali naquele momento a presença do meu irmão, o padre. Senti, bem próximo de mim, que me levou a ficar mais calmo para agir no momento certo, e com a tranquilidade de vendo. O carro balançava com aqueles disparos. Eram impactantes porque foram na chaparia, na chaparia do porta-mala, imaginando que eles passaram, não me viram lá, eu estava até com o terno marrom, se confundia com a cor. E eu bem acomodado no piso do carro, aquele disparo que eles deram no porta-mala
é que eles imaginavam, bom, se ele entrou para o porta-mala, porque tem algumas saídas de segurança em carros que trabalham com segurança, que é aquele encosto, eles abrem ali no fundo e a pessoa entra para o porta-mala. É uma proteção também. Então eles deram 2 disparos, um numa ponta e outro no outro. Em qualquer lado que eu estivesse, aquele disparo eu vi que impactou muito, balançou muito o carro. A ponto de quando eu cheguei no dia do julgamento, que estavam ao meu lado, a juíza pediu que eu poderia e dar o meu depoimento ao lado dele. Não, doutor, eu me sinto bem aqui, ao lado deles mesmo. E lá permaneci. Mas o senhor pode vir? Eu digo, mas eu dispenso, doutora. E quando ela me perguntou sobre a encenação dos disparos, eu digo, doutor, eu até me senti confortável. Porque o carro balançou e eu me senti como se estivesse numa rede balançando. Isso ele pode ter interpretado como uma provocação, mas é também o meu sentimento para não demonstrar em nenhum instante que a justiça estaria intimidada por quem quer que seja, que ali eu estava também representando a justiça. Bom, decorrido este episódio, aí vem quando eu... Isso, agora conte um pouquinho agora do meu ingresso na... Como o senhor chegou ao judiciário, foi pelo 5º Constitucional, como foi esse processo até chegar aqui como desembargador no judiciário? Este processo, ele ocorreu todos têm conhecimento, foi do falecimento do desembargador Fernando Franco, pessoa que eu tinha a maior estima, além de ser meu vizinho, onde nós morávamos na rua Joaquim Góes, 88, me lembro como se fosse hoje, o apartamento dele era o 1201. Eu me encontrei com o doutor João Alves e ele me disse que, em face da vaga, ele tinha muita vontade de que eu viesse para o Tribunal de Justiça. Eu disse, doutor João, o senhor está enganado. Eu não estava acompanhando esse detalhe de como estava o quinto daqui, o quinto constitucional. Eu disse, ele é advogado, a vaga é de advogado. Ele disse, o senhor está mal informado, bem assim. Eu já tenho conhecimento de que é do Ministério Público. Eu digo, mas teve uma oportunidade em que ele pretendia, e junto com o Pascoal, criar vagas aqui e ofereceram, ele disse que tinha condições de o tribunal ter financiamento, ampliar os recursos do tribunal para que ampliasse, que era um desejo de Dr. Pascoal. E para criar as vagas, para que Cristina viesse. Cristina foi consultada e disse que não aceitava de jeito nenhum, que ela gosta do Ministério Público, que lá permaneceria. E ele disse que dessa vez não tinha esse negócio de escolha, não, teria que gostava muito de mim. Eu digo, mas vamos falar com Cristina. Aí Dona Maria disse, com ela não falo mais não. Que ela disse que não queria, eu não vou estar insistindo. Bom, enfim, aí essa conversa se desenvolveu, eu tive que me afastar da segurança pública, porque eu tive que pedir exoneração, e o termo é exoneração mesmo, para poder concorrer, porque você ocupando a função pública, você não pode, teria que me afastar. Me afastei, assumi o cargo de procurador de justiça, eu já estava como procurador de justiça lá, e fiquei atuando como procurador, e foi se desenvolvendo, se discutindo os nomes no estado, é uma coisa normal, cada um visita, isso é a praxe mesmo, com toda a naturalidade, normal, cada um pedindo o voto que vai se inscrever, quer. Para concorrer, lá tem que sair do Ministério Público, a lista vem uma lista sêxtupla, e aqui é reduzida a tríplice para depois ser encaminhada para o governador. Então eu, ao sair de lá, que fiz as visitas, ao sair de lá na lista sêxtupla, fui o mais votado à época, junto com minha esposa, Cristina. Vinha paracompolista apenas. Também aqui no tribunal foi escolhido, agradeço a homenagem que todos me deram, fui o mais votado. Em segundo lugar foi a minha esposa e doutora Maria Luísa Cruz, que integrou a lista. E o escolhido pelo governador foi o meu nome. E estou aqui até hoje. É uma mudança assim que
Pela convivência também, a gente trabalha muito com juízes na profissão, vai aprendendo com eles também, é um aprendizado. Eles aprendem uma parte do Ministério Público e a gente aprende também a parte do Judiciário. Eu, quando fui para a Câmara Criminal, primeiro fui para a Câmara Civil, aí eu tive muita dificuldade realmente, porque a minha vida ela era muito voltada para o Ministério Público e muito especificamente na área criminal. Mesmo nas coordenadorias, quando eu atuei, a atuação, controle externo da atividade policial, tem tudo a ver com a área de segurança pública, a área de polícia. No júri também, na área de polícia. No interior, quando eu trabalhava na área civil e na área de criminal. Mas depois, quando eu me afastei do interior, eu atuei basicamente aqui, atuei com o doutor João Hora na vara criminal, ele era da vara criminal à época. Também foi um aprendizado muito interessante, o doutor João Hora é uma pessoa muito preparada, aprendi muito com ele, com o doutor Diógenes nessa área. E ambos tinham assim um rigor bem identificado com o Ministério Público na área criminal, entendeu? Então, quando eu aqui fui para a área criminal, eu me senti mais à vontade. E hoje eu já me cansei da área criminal. A pessoa eu quando saí do júri, eu não aguentava mais estar ouvindo processo, que aquilo tem uma carga assim, um lado um pouco negativo. Você lida muito com em grande parte, a escória da sociedade, que é as pessoas voltadas para a criminalidade. Pessoas que você vê que não têm o retorno, a probabilidade, a possibilidade de uma reintegração. Isso é frustrante, mas a gente, pela experiência que tem, pela condição que o Estado dá para a recuperação do homem, a gente vê quase uma impossibilidade. São pessoas voltadas, que já estão deformadas pelo crime. E não tem mais probabilidade de reagir, mesmo que o próprio Estado, aí não adianta dizer o contrário, mesmo que o Estado propicie, já está incrustado na mente dele. A mente dele é assim, de uma revolta, de uma indignação com a sociedade, e essa revolta, ele entende que ela se concretiza, ela se atinge o prazer dele, ele se compraz com o crime. A pessoa, quando chega a este ponto, eu acho que ela vivencia o dia a dia, ele se delicia com a prática criminosa. Então, voltando um pouco à atuação. Então, você passa, inicialmente, uma experiência que foi um pouco difícil por conta dessa atuação muito profunda na área criminal. Inicialmente, começa a julgar processos cíveis e depois vai para a Câmara Criminal. Como foi esse processo? É um processo de adaptação, lógico. Eu tive a felicidade de ter uma equipe muito boa de trabalho que me orientou também. Eu precisei da orientação deles. Eu não era o orientador, eu era orientado também. Entendeu? Então eu sempre agradeço muito a eficiência do trabalho que desenvolvo, primeiramente a equipe. Primeiramente. Depois a minha participação eu entendo como mínima. Ela retrata a condução do trabalho, a gente tem um diálogo muito amplo, forte com todos, e todos se integram, desenvolvem o trabalho. Felizmente, quando atuei na Câmara Criminal, busquei julgar não só ao entendimento de todos, mas também com celeridade, que há uma cobrança desde o início, quando eu aqui entrei também e já era no Ministério Público. Eu sempre gostava de estar sempre à frente em julgados, porque diziam, ele tem postos de gasolina, ele tem fazenda, isso sempre surge esse tipo de crítica, isso desde os idos de 83, então eu fazia questão de sempre estar cumprindo com a minha obrigação com maior celeridade, para que não dissesse, não, ele está devotando tempo à vida privada, que é uma crítica até que cabe e comporta, mas eu procuro sempre estar na frente em julgamentos. Na Câmara Criminal estive sempre à frente, e agora na Câmara Civil estou em segundo lugar e quero buscar o primeiro, porque eu acho que é um dever, por conta até de eu ter outras atividades, eu acho que eu tenho que estar à frente, para nunca dizerem que eu esqueci esse lado, que é o dever primeiro meu, e a outra atividade ela fica de forma secundária, também com a equipe de pessoas de minha confiança, que eu também delego a eles os poderes, os mais variados poderes. Então, o senhor chega a fase, o
chega um momento que assume a presidência do Judiciário. Como foi essa experiência de presidir o Judiciário, após essa experiência toda? Ela primeiro é extremamente honrosa, porque é uma confiança de todos os colegas que lhe elege para, embora ela ocorre por antiguidade, mas é uma confiança, é uma elevada confiança. É a confiança dos servidores também, embora eles não votem, mas é depositada esta confiança. E você tem que ter o compromisso de não frustrar essa confiança, de não frustrar as expectativas. Eu assumi num momento extremamente delicado. Assumi o eleitoral num momento ou outro do Brasil, é diferente. E aquilo tem as verbas carimbadas que já vem tudo organizado. Foi uma experiência interessante, tirando essa experiência que eu tive à frente da Beira-Mar, quando eu sofri o atentado. Não é uma experiência agradável, mas não me traumatiza. Não me traumatiza. No outro dia, e no mesmo instante eu já estava normal, rindo, porque minha natureza sempre foi essa. E sem mágoa, não tenho saber de mágoa no coração, não tem nada disso, não. No eleitoral foi uma experiência interessante. Na corregedoria, que foi a primeira experiência, assim, num cargo da mais alta confiança, e de zelo também, que a gente tivemos algumas dificuldades, mas todas elas foram superadas com calma, com tranquilidade e com harmonia. No judiciário, quando você preside o judiciário como um todo, você está dirigindo 3.000 servidores aproximadamente. As atenções se voltam todas da sociedade para o trabalho que você está se desenvolvendo, porque aquilo leva confiança e bem-estar para a sociedade. Uma confiança que as pessoas, numa crise como passa o país, era o início da crise que começava a receber elevados níveis, você tinha que ter compromisso e responsabilidade com recursos, para não frustrar as expectativas dos servidores, dos seus colegas e da sociedade como um todo, porque seria um exemplo péssimo que estaria indo de encontro a toda e qualquer responsabilidade, a própria lei de responsabilidade. E busquei, naturalmente, não decepcionar os servidores. Fiz do tribunal e o que teve às minhas mãos o que eu entendia como melhor para atender a todos. Se não fui o melhor ou se fui o pior, a avaliação é de todos. Mas eu, dentro de mim, eu procurei fazer o que estava ao meu alcance, dentro das forças possíveis e inimagináveis que pudesse contribuir para, principalmente, qualificar a vida dos servidores, principalmente porque eu devo esquecer a dos juízes? Não, mas a gente sabe que o maior sacrificado, o que tem uma maior dificuldade, é aquele que tem o menor salário. E o sucesso, o êxito do judiciário, basicamente, a alma, a essência é do servidor, daquele que está aí trabalhando. Eu estou dando uma entrevista aqui. A entrevista eu entendo como um trabalho, uma contribuição para o judiciário. Mas eles têm uma obstinação importante para dias melhores, para que a sociedade confie no judiciário e que as pessoas tenham uma vida melhor. Porque o judiciário é o ponto do equilíbrio, é onde obsta, é onde para aqueles que querem ousar contra a vida das pessoas, que querem ousar contra o patrimônio público, que querem usar de uma forma agressiva a intimidar as pessoas, levando para a sociedade como um todo insegurança. E quando isto ocorre, a vida fica em suspense. Quando isto ocorre, a felicidade das pessoas também são atingidas. A fé das pessoas, que é uma essência também, ela é um parceiro da felicidade, ela fica profundamente abalada. Então eu acho que o judiciário tem uma responsabilidade muito grande, quer no exemplo que tem que se dar à sociedade, quer no direcionamento dos trabalhos e da distribuição da justiça, quer na segurança para todos, segurança jurídica também, porque a segurança jurídica estabelece a segurança para as pessoas investirem, para as pessoas terem o seu imóvel, para as pessoas terem a sua propriedade e eles sentirem-se que são proprietários e não que alguém que pode chegar e levar aquilo que é seu. Aquele alguém que pode chegar e lhe afastar de lá na marra, na tora, porque não existe segurança jurídica para obstar essas ações ousadas
que traduz um sentimento de miséria, um sentimento de insegurança, um sentimento de horror, um sentimento de pânico que em alguns dias a sociedade, e algumas vezes a sociedade vivencia, e a gente vê a impotência de todos os segmentos, que é da segurança, do Ministério Público, do Judiciário. O caminho de mãos dadas, com ideias, com sugestões, os setores, os mais variados setores, começarem a receber sugestão para uma vida melhor, uma segurança melhor para todos. A segurança é um dos caminhos da felicidade, sim. Porque não existe coisa pior do que você estar num lugar e olhando para um lado e para o outro, assustado com o que pode ocorrer. Isso é péssimo, isso gera doença até nas pessoas. Esse é o meu entendimento. Primeiro eu pediria que eles iluminem-se, espelhem-se na vida e na trajetória dos outros colegas. Já é um caminho para ele identificar melhor a mensagem exata do judiciário. E se quiserem um mínimo complemento, ouçam e vejam também o que eu disse, que eu acho que poderá contribuir de alguma forma. Seja de uma forma pequena, mas a minha experiência de vida eu acho que tem alguma importância para as pessoas verem como o avanço da criminalidade pode ocorrer, como a segurança jurídica é importante para as pessoas, como a segurança é importante para as pessoas, como o ordenamento jurídico pode coibir os desvios do dinheiro público, que isso daí hoje é de uma gravidade imensa. O Brasil hoje se sente horrorizado, indignado com tudo isto. Como é importante tudo isto para as pessoas terem dias melhores e a sociedade ultrapassar as dificuldades que porventura venham a ocorrer no futuro quando nós não estivermos aqui, mas que outros substituam, já ouvindo a experiência de todos, que a junção delas poderá sim servir para prevenir, e quando se previne as coisas não acontecem.